Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 a 14, que diz: Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus, porque naquele dia, e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a casa de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Claramente, o Senhor está nos mostrando e revelando que o que mais ele preserva e prefere é a obediência e o cumprimento dos seus princípios, pois o Senhor não quebra princípios para cumprir nenhuma vontade nossa e nenhuma promessa. A Arca da Aliança representava a presença, a proteção e a justiça de Deus. Era o símbolo também de poder, pois os israelitas acreditavam que enquanto tivessem posse da arca, mal nenhum lhes sucederia e os inimigos lhes seriam sujeitos. Lembre que a arca foi adiante do povo em muitos momentos significativos, na travessia do Jordão, em várias pelejas, como na conquista de Jericó, na renovação da aliança entre o povo e Deus. Lemos que Davi fala dos preparativos para trazerem a arca da aliança para Jerusalém, que ficou por quase 80 anos lá em Gibeá, ou Kiriate Jearim, e ajudado por 30.000 homens e por cuidadosos preparativos nacionais, um grande cortejo, música e alegria, fora o carro novo, tudo feito com esmero e dedicação para a celebração de um momento tão importante. Mas, durante o trajeto, algo aconteceu. E como lemos, Uzá, tentando proteger a arca, tocou-a, pois os bois tropeçaram, e ele foi fulminado pela ira do Senhor. Fato que trouxe tristeza ao coração de Davi, a ponto dele desistir do cortejo e decidir deixar a arca lá em Obed-edom. Há muita indignação em relação a esse fato. Qual foi a falta tão grave praticada por Uzá? Sua intenção talvez fosse instintiva e boa, proteger a arca da queda. Para uma ação tão digna, por que a reação tão dura da parte de Deus ceifando a vida daquele homem? Uzá morreu porque Deus reafirmava ao povo que é um Deus
de princípios imutáveis. Princípio é causa primária, base, razão maior, norma fundamental de conduta. Uzá morreu porque quebrou um princípio estabelecido por Deus. Não poderia haver contato de homens com a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Davi desprezou os princípios quando construiu um carro e quando não deixou a cargo de levitas o transporte da arca, tal qual Deus estabelecera para que assim fosse. Quando quebramos princípios, bênçãos são adiadas, ou talvez maldição venha a caminho. Muitas vezes temos agido com muita boa vontade, desejo de agradar, de servir, de ser útil e até mesmo com grande sacrifício e renúncias. Mas temos que observar se em nossa atitude nenhum princípio divino está sendo quebrado, se alguma norma fundamental de conduta não foi levada a segundo plano, se alguma razão maior não foi ofuscada para que os intuitos do ego humano fossem apreciados e estabelecidos. Lembro novamente do ditado popular que diz: de boas intenções, o inferno está cheio. Com que frequência temos observado se os princípios imutáveis de Deus são uma prática diária em nossa vida? Não adianta o jeitinho que eu vou dar. Deus continuará a exigi-los de mim. Reconhecer o princípio da soberania é observar também a obediência à autoridade e à mordomia. Às vezes somos participativos, somos eficientes no evangelismo, mas não obedecemos às autoridades constituídas. Não as reconhecemos como autoridades de Deus e não as honramos como lideranças delegadas, pois tudo que fizermos deve glorificar ao Senhor. Ofertamos com fidelidade para o reino, mas consideramos os bens que Deus tem nos dado como posses próprias e não reconhecemos que fomos colocados como mordomos para cuidar bem das coisas e interesses do nosso Senhor e Rei. Um dos princípios que tem sido quebrado com grande frequência é o princípio de caráter. Esse princípio traz consigo a verdade, a integridade, a honestidade, a justiça, a transparência e o domínio próprio, ou seja, autogoverno. Às vezes somos capazes de empreender grandes projetos sociais, mas incapazes de guardar um segredo, de sermos imparciais em questões com pessoas do nosso relacionamento direto. Ainda mentimos, ainda reagimos com violência quando ofendidos ou perseguidos. O desejo de Deus é formar a imagem e a natureza de Jesus dentro do cristão, e às vezes isso acontece com pressões, com conflitos e com confrontos. Por isso que Paulo nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, o seguinte: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Precisamos observar os princípios para que a presença de Deus permaneça em nós. Deus não muda, nem quebra seus princípios. O que acontece hoje é que a nossa arca real, Jesus Cristo, renova constantemente suas misericórdias sobre nós e a cada novo amanhecer, Ele acredita a nós novas oportunidades de conserto e de mudança de vida. Sua mão estendida e seu sorriso aberto nos esperam como filhos pródigos, cujo pai anseia pelo retorno de seu filho. Cada dia é uma nova oportunidade do recomeço com Deus. Jesus não mudou os princípios, apenas os aperfeiçoou. Quando decidimos conduzir a nossa vida e tomar as decisões sempre de acordo com os princípios e ensinamentos de Deus, Ele nos abençoará. Tudo começa pela nossa decisão de seguirmos a Jesus. Presença e glória de Deus entre os homens. E de servirmos lá na igreja, no corpo de Cristo, ou no local aonde nós estivermos, a revelação desta presença. Por isso que Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos,
porque eu sou santo. Todas as nossas ações, projetos e motivações devem estar respaldadas na razão maior de todas as coisas: agradar a Deus e buscar a sua santidade, espelhada no viver de Cristo. Portanto, tudo que for fazer, consulte ao Senhor e não permita quebrar nenhum princípio, e viva tudo que o Senhor preparou para você nesse dia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Somos gratos por mais este dia. Somos gratos pela sua presença, gratos, Pai, pela sua palavra, gratos pela sua revelação e gratos pelo Espírito Santo de Deus, que a cada vez mais nos dá o entendimento de buscarmos esta presença, buscarmos esta revelação, nos mergulharmos, ou melhor, nos aprofundarmos em Ti para poder, Senhor querido, viver tudo que o Senhor tem planejado. E hoje o Senhor mostrou, Pai, e tem nos mostrado que são através destes princípios, através da obediência, através, Pai, da fé, através, ó Senhor querido, desta consulta diária a Ti, ou seja, de falar contigo, que nós veremos ou teremos, Pai, as decisões que são necessárias para o nosso dia. E por isso somos gratos a Ti, que cada dia mais o Seu reino venha, se estabeleça em nós e que seja, Senhor querido, os Seus princípios cada vez mais vivos diante, Senhor querido, do Seu querer. Independente, Pai, se muitas pessoas estiverem falando, se a multidão estiver questionando, se estivermos diante de circunstâncias, ou de ambientes, ou de lugares, ou, Pai, o inimigo tentar, Senhor, contra nós, mas o mais importante é obedecer e fazer com que os Seus princípios sejam, Senhor, cada dia mais forjados em nós, vivos e cada vez mais vistos, Pai, em nossas ações, em nossas atitudes. Por isso somos gratos. Gratos pela Sua palavra, gratos pelo Seu amor, gratos por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Que, Pai, o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, que não falte o pão na mesa daquele Teu Filho. Por isso consagramos a Ti, Senhor, mais este dia, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. E nada, Senhor querido, se perca. Antes tudo, Senhor, venha, aconteça, que haja a manifestação do Seu poder, que venha à existência, Senhor, para que a Sua glória seja, Senhor, seja revelada em todas as nossas ações e as nossas atitudes. Muito obrigado. Mais uma vez consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.